RTP3. Bem-vindos à Janela Global. Nesta edição, o último debate entre os dois candidatos à Casa Branca. Uma explicação detalhada sobre a forma como é eleito o presidente americano e o tributo que a França prestou ao professor decapitado por um islamista. Na Janela Global estão o professor Nuno Severiano Teixeira, o autor americano Patrick Sigler-Lathrop, o correspondente em Washington João Ricardo Vasconcelos e a correspondente em Paris Rosário Salgueiro. Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos encontraram-se no último debate televisivo. Este debate foi bastante mais calmo e mais tradicional do que o anterior. Joe Biden e Donald Trump apresentaram visões muito diferentes sobre o futuro da América. A pandemia esteve mais em destaque do que no primeiro frente a frente. It will go away, and as I say, we're rounding the turn, we're rounding the corner. It's going away. We're about to go into a dark winter, and he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year. A eleição do presidente dos Estados Unidos não é uma eleição direta. Há 50 eleições diferentes, uma em cada estado da Federação Americana. O presidente é eleito de uma forma indireta, através de um colégio eleitoral, um sistema que foi instituído pelos pais fundadores da América. Um dos nossos convidados, o autor americano Patrick Sigler-Lathrop, fala de um sistema eleitoral que hoje parece um sistema de doidos. In the US system, which is crazy in that sense, it's unfortunate, but there it is. The popular vote does not count, only the electoral college vote counts, and they can be different. A França fez uma homenagem nacional a Samuel Paty, o professor de História decapitado por um jovem muçulmano. Emmanuel Macron fez um discurso duro e firme contra os islamistas. O presidente francês garantiu que o país não vai renunciar aos valores da República. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes. Não houve insultos nem atropelos no último debate entre Donald Trump e Joe Biden. Trump voltou a afirmar que a Covid-19 vai desaparecer e continua a desvalorizar a pandemia. Pelo contrário, Joe Biden diz que o pior ainda está para vir e que Trump é responsável pelas mais de 200 mil mortes registadas até agora nos Estados Unidos. We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. We're about to go into a dark winter, and he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year. We're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. Learning to live with it. Come on. We're dying with it because he has never said, you said it's dangerous. When's the last time? Is it really dangerous still? Are we dangerous? You tell the people it's dangerous now? What should they do about the danger? It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. It's China's fault. They kept it from going into the rest of China for the most part, but they didn't keep it from coming out to the world, including Europe and ourselves. When we knew it was coming, when it hit, what happened? What did the president say? He said, don't worry, it's going to go away. Be gone by Easter, don't worry, the warm weather, don't worry, maybe inject bleach. He said he was kidding when he said that, but a lot of people thought it was serious. A whole range of things the president has said. Even today, he thinks we are in control. We're about to lose 200,000 more people. Para falar desta última fase da campanha americana e deste debate é nosso convidado Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático pela Universidade Nova de Lisboa. É doutorado em História das Relações Internacionais pelo Instituto Universitário Europeu de Florença,
agregado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Nova, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, foi Visiting Professor na Universidade de Georgetown, Senior Visiting Scholar no Instituto Universitário Europeu de Florença, Visiting Scholar na Universidade de Califórnia, Berkeley, ainda diretor do Instituto de Defesa Nacional, vice-reitor da Nova, serviu também como Ministro da Administração Interna e da Defesa e tem obra publicada sobre História Militar, Política Externa, Segurança e Defesa. Um vastíssimo currículo. Professor, bem-vindo à Janela Global. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Como é que viu este debate? Muito obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer. Bem, eu acho que este segundo debate, as novas regras funcionaram. E, portanto, este segundo debate foi muito mais elevado do que o primeiro. Ambos os candidatos, na minha opinião, estiveram melhor. O presidente Trump, apesar de ter faltado à verdade, é o que diz o fact-checking do New York Times, mentiu mais desta vez do que no primeiro debate, mas formalmente esteve dentro dos limites, pareceu até uma pessoa decente e, portanto, eu acho que isso foi a seu favor. Joe Biden não foi, como ele não é, digamos, uma pessoa empolgante, mobilizadora, como era, por exemplo, Obama, mas eu creio que esteve muito bem preparado, não cometeu gafes, que é uma coisa que às vezes faz, e foi mais assertivo e, portanto, nesse sentido, eu acho que ele passou uma imagem de estadista. Agora, se a Márcia me pergunta quem é que ganhou o debate, vi muitos comentadores dizerem que o debate foi ganho por Biden. Eu diria que se algum vencedor houve foi a moderadora, que conseguiu dar elevação e qualidade ao debate. E não ficou exasperada? Não ficou como na primeira. Como aconteceu com o Chris Wallace no primeiro debate. Entre os dois candidatos eu diria que há um empate técnico, mas um empate técnico que favorece Biden, porque como ele tem vantagem nas sondagens, Trump precisava de um momento de viragem, precisava de um game change, não é? Isso não aconteceu e, portanto, as sondagens continuam a dar vantagem a Biden, que por isso tem naturalmente, está numa posição mais confortável. Professor, vamos agora ajudar os nossos espectadores a perceberem o complicado sistema de eleição do Presidente dos Estados Unidos, aqui através de uma série de mapas, que é um sistema completamente diferente daquele que existe, nomeadamente em Portugal. Os Estados Unidos têm, como sabem, 50 Estados diferentes, portanto é uma federação constituída por 50 Estados e o que acontece é que o Presidente é eleito de forma indireta, ou seja, existem 50 eleições em 50 Estados diferentes. Cada Estado americano, que aqui vêm as siglas com o nome de cada Estado, tem regras eleitorais específicas, ou seja, não existe uma lei eleitoral única para eleger o Presidente dos Estados Unidos. O mais importante é que é um sistema que tem um colégio eleitoral de 538 eleitores e é um sistema formado para que não houvesse grande discrepância entre os Estados que têm mais população e aqueles que têm menos população. Mas, portanto, o Presidente da América não é eleito de forma direta. No próximo mapa podem ver ainda que existem aqui números, estes são os números do colégio eleitoral. Por exemplo, a Califórnia, que é um dos estados mais populosos dos Estados Unidos, tem direito a 55 votos no colégio eleitoral, enquanto, por exemplo, o Dakota do Norte tem 3 votos. Ou seja, cada estado tem direito ao número de políticos que elegeu para o Capitólio, entre congressistas e senadores. E todos os estados, pequenos ou grandes, têm 2 senadores. Estes 538 eleitores são, portanto, a soma do número atribuído a cada estado e para alguém se tornar presidente dos Estados Unidos tem que ter 270 votos. É, portanto, uma eleição indireta. É uma fórmula para equilibrar o poder, foi isso que pensaram os fundadores da América, entre os estados mais populosos e aqueles que têm, de facto, pouca população. Mas isso implica também que a expressão real do voto popular não é tida em consideração para a presidência americana. Na América, o voto divide-se entre o Partido Republicano, que tem a cor vermelha, e o Partido Democrata, que tem a cor azul. Há estados que já se sabe, é um mapa anterior a este,
eu agradecia que fosse colocado no ar o mapa anterior a este, que mostrava que estados, por exemplo, como a Califórnia, já sabe que vão votar no Partido Democrata neste momento, o mesmo acontece com Nova Iorque, mas existem determinados estados no centro do país que votam tendencialmente mais para o Partido Republicano e, portanto, são estados coloridos com a cor vermelha. Mas também existem aqueles que podem ser estados absolutamente determinantes. São conhecidos como os estados oscilantes. Eu peço ao meu realizador que volte a colocar esse mapa. Os estados oscilantes são aqui os estados de, por exemplo, neste momento temos o Michigan, é um desses estados, ou a Pensilvânia, ou o Wisconsin, ou, por exemplo, também a Flórida, que são aqueles que, no fundo, vão decidir a eleição do presidente dos Estados Unidos. E desta vez existe uma série de estados que podem ser ainda mais importantes. É, por exemplo, o caso da Flórida, mas também do Texas, do Iowa ou destes estados que estão todos aqui a amarelo, em que a corrida, apesar de, por exemplo, o Texas não era um estado oscilante, mas a corrida aqui está tão próxima que podem ser estes estados a determinar quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Um dos meus convidados é Sigler Patrick Lathrop, que é o autor de um livro justamente sobre o sistema político norte-americano, um livro que já está publicado em português e também em inglês. Ele estudou na Business School de Harvard, ele estudou também ciências políticas no Instituto de Ciências Políticas de Paris e eu entrevistei-o para ele nos explicar porque é que os pais fundadores da América, que motivação tinham para escolherem este sistema eleitoral de colégio eleitoral, esta fórmula de eleição indireta para o presidente dos Estados Unidos. Going back to Electoral College, what was the motives and what were the main fears of the founding fathers of the United States to choose this system? We need to remember two things. Number one is we're in the 18th century. There was no such thing as a national presidential election anywhere in the world. So, you know, we tend to view things through our prism of 2020. This was a very different world. The second thing we need to understand, and most of us think of the United States as a single country. That is the same as Portugal or France or the UK. But the United States at the beginning was 13 different countries. They were called states, but they were absolutely equivalent to countries with their own power, with their own governors, with their own Senates and House of Representatives. And as they got together and decided to create a union, the United States of America, they basically were torn from the beginning between the power that they might give to the union and the power that they would keep to themselves as separate states. In fact, we can say that the history of the United States can be seen through at least one prism is a constant struggle between the rights of the states and the rights of the federal government. So as rights of the states, they wanted to keep absolutely to themselves the right to decide who their state would select as the president. And since they were not at all interested in a purely democratic system, didn't even come into their minds. There was no such thing as in the 18th century as a truly democratic system. They invented this hybrid system of an indirect election through the Electoral College, but with the states having the right to determine how they would choose their electors in each case. The number of electors was set, as I've explained, as the number of representatives in Congress of each state, but how they would be chosen would be selected by each state. Since they chose that system of having the number of electors equal to the people of Congress, it was clearly not representative of the population. So we're not in a system that was structured to be democratic. And as the world has evolved, and as in the middle of the 21st century we are used to thinking of elections as national elections, we have a system that is not up to date with the way the world has evolved, but it is set the way it is, and it will unfortunately continue the way it is. And that leads me to the next question. It is the way it is, but today we see the US as the main democracy of the world. That's how we talk about it.
But indeed, the President of the United States seems not to be elected in the very democratic process. So this system is somehow a clear distortion of democracy in itself. The way that presidents are chosen is clearly not democratic. What they did, though, at the time is they set very high barriers to change the system. And, you know, I think that basically they're right in that sense. So that's why it is so difficult to change it. I believe that they tried to do it more than 700 times already, this system. So why does this remain? Because it's difficult to change the Constitution. So the Constitution can be changed only if two-thirds of both houses of Representatives, both the House of Representatives and the Senate, two-thirds of both houses of Congress, choose to change the system, and then it has to be approved by 3/4 of the states, 38 out of 50 states. In fact, the 700 efforts at changing it have never even gotten past Congress. Why? For a simple reason. Every single change will benefit somebody and not will penalize someone else. And since the system requires very high barriers, two-thirds of both houses of Congress, the minority party that might lose in a change of system will always block it. So my prediction, and I'm confident of this prediction, is that certainly in my lifetime, and probably in the lifetime of everyone who's watching us, the US will continue to have an electoral system that functions the way it functions now. Sobre esta eleição, vamos também falar agora com o correspondente da RTP em Washington, João Ricardo Vasconcelos. Olá, João, boa tarde aí. João, as sondagens nacionais, que pouco importam, de alguma forma, como nos diz este último convidado, o autor americano sobre o sistema político eleitoral que acabei de entrevistar, mas nos estados decisivos, os estados oscilantes e os estados de batalha, elas dão alguma vantagem a Joe Biden. Nas últimas eleições, praticamente todos os institutos de sondagens falharam completamente. Neste momento, João, já são credíveis as sondagens na América? Já há confiança? Há uma maior confiança, os politólogos fazem uma avaliação mais positiva da forma como as organizações estão a fazer a avaliação Estado a Estado, até porque estão a considerar novos fatores, como, por exemplo, a escolaridade dos eleitores ou até a localização geográfica mais precisa, e isso vai permitir perceber com alguma maior proximidade como efetivamente cada Estado vai depois compor o seu colégio eleitoral que vai determinar a eleição do novo Presidente a partir do dia 3 de novembro. As organizações tornaram também os seus modelos mais transparentes, dizem exatamente o que é que estão a avaliar, qual a amostragem que recolhem junto dos eleitores norte-americanos e vão prolongar o período de estudo até ao dia das eleições, o que não acontecia antes, ou seja, habitualmente 2 semanas, uma semana antes, as grandes máquinas de avaliação de projeções acabavam por fazer uma paragem para poderem deixar o povo norte-americano acompanhar a reta final da campanha. É verdade que nesta reta final, apesar de Joe Biden manter a liderança também nos estados decisivos, como é o caso da Pensilvânia, Michigan ou Wisconsin, o que não aconteceu em 2016, Donald Trump conquistou esses estados, acabou por virá-los e foi isso que favoreceu a sua eleição. Desta vez Joe Biden vai à frente. É muito provável que essa margem. As sondagens têm sido muito menos voláteis do que aconteceu efetivamente em 2016. As máquinas de sondagens têm repetido várias vezes os vários estudos nos vários estados decisivos, têm insistido muito nesse tipo de avaliação, repetem várias vezes as perguntas aos eleitores. Existe um outro fator que é extremamente positivo, é que nesta altura cerca de 50 milhões de norte-americanos já depositaram o seu voto antecipado, quer nas assembleias de voto que abriram e estão abertas durante 14 dias até ao dia 1 de novembro na maioria dos estados, quer através também do voto por correspondência. Ora, este número recorde de eleitores que já fizeram a sua escolha dá também alguma segurança em relação às projeções que são feitas, como exemplo, por exemplo, no Texas, nesta altura, 6,3 milhões de eleitores já fizeram a sua escolha, já votaram, o que corresponde a mais de 70% em relação ao voto total que foi apurado em 2016. João Ricardo, muito obrigada pela tua participação na Janela Global. Professor Nuno Severiano Teixeira, nesta altura, 4 anos depois da eleição de Donald Trump, que, como vimos, ainda agora falámos com o João, foi uma eleição que ninguém conseguiu prever,
nem os analistas, nem os comentadores, nem os institutos de sondagens. Como é que se explica que Donald Trump ainda tenha, sobretudo depois da pandemia e da gestão da pandemia, ainda tenha uma base eleitoral tão fiel e tão forte? E esteja tão próximo, de alguma forma, sim, nos estados decisivos de Joe Biden. E de criar incerteza sobre o resultado final até... Márcia, eu penso que é porque ainda há muitos americanos que se revêem no discurso e nas posições do presidente Trump. E a Márcia viveu nos Estados Unidos, como eu também vivi, e sabe, a América é um mundo, e é um mundo muito complexo, onde há, por um lado, uma América rica, urbana, muito qualificada, cosmopolita, e por outro lado existe uma América muito mais pobre, mais rural, onde há gente sem qualificações, incapaz de competir na globalização, a chamada América Profunda. E aí, nesse mundo da América Profunda, nas últimas décadas, há toda uma dinâmica económica que tem agravado isso, que é, no fundo, o processo de desindustrialização, que traz muita gente para o desemprego, muita gente para a desocupação, e são pessoas que, porque não têm qualificações, são incapazes de competir numa economia global. E é essa a base de Trump. E é essa a base, porquê? Porque são esses que são sensíveis ao discurso contra os imigrantes, porque têm medo dos imigrantes que lhe tomam os seus trabalhos, que são contra a invasão dos carros europeus e dos produtos chineses, porque provocam o fecho das fábricas do automóvel americano. E, portanto, há toda esta dinâmica económica e social que fomenta isso. E há uma outra coisa. Há o exagero do politicamente correto, que também afasta alguns dos moderados. E, portanto, há esta dinâmica económica e social, e depois há uma outra coisa, que é a estratégia de polarização política do presidente, que joga numa estratégia de divisão entre americanos, de confrontação entre americanos, e isso mobiliza a sua base de apoio. E eu creio que é isso que cria ainda o elan que ele ainda provoca e, portanto, a incerteza que até ao fim, se calhar, vai haver. Professor Nuno Severino Teixeira, o corpo editorial do jornal muito prestigiado americano New York Times escrevia sobre esta campanha: a reeleição de Donald Trump coloca a maior ameaça à democracia americana desde a Segunda Guerra Mundial. O ruinoso mandato do Sr. Trump prejudicou gravemente os Estados Unidos no plano interno e à volta do mundo. Concorda, Nuno Severino Teixeira, com esta afirmação dos editores? Isto é a opinião do jornal do New York Times. Concorda com esta afirmação? Olha, eu que gosto imenso dos Estados Unidos, acho que é um grande país, é com muita pena que concordo. Porque, de facto, quer no plano interno, quer no plano internacional, a situação dos Estados Unidos antes e depois da administração de Trump é completamente diferente. Vamos lá ver. Do ponto de vista interno, a democracia está em crise, não só nos Estados Unidos, a democracia está em crise em todo o mundo. É assim que o veem a maioria dos institutos que fazem os rankings da liberdade e da democracia. Assenta em vários critérios, não é? Desde as liberdades cívicas, os direitos políticos, a transparência das instituições, etc., etc. Dizem-nos que há um declínio desses indicadores de qualidade da democracia praticamente em todo o mundo. Mas, nesse conjunto, a administração Trump foi, obviamente, aquela que provocou a maior queda desses indicadores nos Estados Unidos. O que é que acontece? Dantes, quando digo dantes, digo no século passado, as democracias caíam violentamente, estrondosamente, com golpes militares. Agora, as democracias caem de uma forma muito mais subtil, caem lentamente, suavemente, silenciosamente. Como? Por erosão do processo democrático. E é isso que a administração Trump fez ao longo destes 4 anos. No plano, diria, das regras informais da democracia e no plano das regras formais. Se não, veja, Márcia. Primeiro, o respeito pelo adversário político. Sim, não há. A aceitação da oposição política, da legitimidade da oposição política como um igual no sistema democrático. Não há. Não aceita o escrutínio dos mídias, só dá entrevistas ainda, digamos, no quadro informal, a manutenção de um nível elevado de linguagem política.
desapareceu. E depois há o que a Márcia está a dizer, que é, se passarmos para as regras formais, digamos, toda a tentativa ao longo destes anos de acabar com os checks and balances, ou seja, o controle, os balanços entre os vários poderes. O ataque sistemático à imprensa, a tentativa de desvalorizar o papel do Congresso e, em particular, da Câmara dos Representantes, que não controla. E agora a tentativa de tomar conta do Supremo Tribunal. Supremo Tribunal de Justiça. Já está Portanto, a independência do Poder Judicial. Portanto, são todos estes fatores que fazem as regras do jogo democrático que estão em causa. E muitos cientistas políticos independentes, que eu conheço nos Estados Unidos, receiam que o segundo mandato agrave esta tendência que está a desenvolver-se. Donald Trump ainda não disse de forma clara, aliás, muito pelo contrário, se aceita a derrota na noite das eleições. Eu perguntei ao convidado Patrick Siegler-Lathrop o que é que ele mais receia na noite de 3 de novembro. This year, because of the pandemics, a lot of people is going to vote by mail. Yes. And a lot of analysts and pundits are worried. Everybody's predicting more or less chaotic situation. The outcome is not clear with so many people voting by mail. Yes. What might go wrong in this election? This year, because of COVID, 2/3 of the states have made it much easier for anyone to vote by mail. In most states, you have to ask for a mail-in ballot, but in most states, they will accept as an excuse, either they won't ask you for any excuse or they accept as an excuse that you're uncomfortable voting because of COVID. So 3/4 of America, between 2/3 and 3/4 of Americans today have the right to vote by mail in the 2020 election. And we don't know, there's never been a pandemic in the middle of an election. We've never had this particular situation. We don't really know how many people are going to vote by mail, but it looks like a lot more than in 2016 for sure, and maybe many, many, many more. It costs a lot more to count mail-in votes. It takes more time than in-person votes, which are counted automatically. We might not know who's the president on November the 3rd. It is not unlikely that we will not know who is the winner. And it is not unlikely in what is viewed as a risky scenario. We know from polls, and we don't really know why, there are more Democrats that are going to use mail-in ballots than Republicans. Okay, so mail-in ballots are going to be more heavily Democratic than Republican. If the mail-in ballots have not been counted by the close on November the 3rd, then the position of Trump, of the Republican candidate, may reflect a much stronger showing than will be the reality when all the mail-in ballots have been counted. So one scenario that people are very worried about is that Trump appears to be the winner at the end of the day on November 3rd, maybe even declares himself a winner. Fox News may declare him as a winner. And then in the coming days, it becomes increasingly clear that he did not win and that the election might have been won by Biden. And in that scenario of uncertainty, people are worried what might happen. Patrick Siegler-Lathrop, thank you so much for your extraordinary explanation of your so much complicated electoral system. Thank you so much, Carla, for having me. It's been a pleasure. Thank you. Nesta campanha há uma iniciativa invulgar, o Lincoln Project. São republicanos que querem derrotar Donald Trump, o candidato do próprio partido. In 6 months, COVID-19 has killed more Americans than any disease in 100 years. Donald Trump lied about it, rejected science, and still has no plan to save Americans. Não lhes falta imaginação nem dinheiro para a materializar. Querem derrotar Trump, seja de que maneira for. Expõe o candidato ao ridículo. Darling, darling, darling. Darling, let's go out to dinner. Darling, of course. Darling, let's watch television. Darling, I'm sorry you can't watch tonight. Darling, what's wrong? Darling, how many... Usam humor. Don't cry for me, White House staffers. The truth is I will infect you. All through my tweeting, my mad existence,
I broke my promise, won't keep my distance. E tentam passar mensagens sérias que viralizam na internet. We've seen this before. In the history of the great American experiment, extremist groups have risen to challenge our democracy. But each of these hate groups were opposed by the American president and rejected by the American mainstream. Today, for the first time in our history, an American president embraces extremists and incites them to violence. Boys, stand back and stand by. Donald Trump. São republicanos descontentes que preferem Joe Biden na Casa Branca. Donald Trump will never have a plan. Joe Biden does. Juntaram-se em dezembro do ano passado e aos poucos foram crescendo em popularidade. Compram espaços publicitários nas cadeias de televisão preferidas de Donald Trump e asseguram-se que o presidente viu os vídeos que publicam. Trump mordeu o isco com este e em maio não aguentou e disparou a ira contra o grupo no Twitter. O resultado foi esperado. O grupo saltou para a ribalta. Os donativos já ultrapassam os 20 milhões de dólares. A plataforma ganhou impacto nas redes sociais e o segredo parece estar em usar o mesmo estilo de Trump, sem complacências. O jornalista Filipe Pinto assinou esta peça sobre o Lincoln Project. Filipe, quem é que são os autores desta iniciativa que vem do interior do Partido Republicano e que quer afastar Trump da Casa Branca? Márcia, não são republicanos desconhecidos, bem pelo contrário, são figuras importantes dentro do partido. Entre eles há, por exemplo, o estratega da campanha presidencial de George Bush ou de John McCain. Não é o único grupo deste género que tenta lutar contra a reeleição de Donald Trump. Há vários outros. Este é certamente o mais mediático, porventura um dos mais milionários. São já 20 milhões de euros de donativos, dinheiro que serve, como vimos, para montar campanhas contra Donald Trump, mas também um dinheiro envolto em alguma polémica. Uma organização não governamental rastreou parte destes donativos e percebeu que boa parte do dinheiro está a ser usado para contratar serviços de empresas que pertencem a alguns membros deste grupo. Uma nota final para te dizer apenas que o The Lincoln Project já emprega 35 pessoas a tempo inteiro. Obrigada, Filipe Pinto. A França fez uma homenagem nacional a Samuel Paty, o professor decapitado por um jovem muçulmano. A Universidade da Sorbonne, símbolo do conhecimento e da liberdade, foi o local escolhido para este tributo. Emmanuel Macron, que concedeu a Samuel Paty a Ordem Nacional da Legião de Honra. Macron fez um discurso duro e firme contra os islamistas. Este professor foi morto por ter mostrado numa aula sobre liberdade de expressão caricaturas, aliás, do profeta Maomé. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Nous offrirons toutes les chances que la République doit à toute sa jeunesse, sans discrimination aucune. Nous continuerons, professeur. A correspondente em França, Rosário Salgueiro, acompanhou este tributo ao professor Samuel Paty, que foi decapitado. Ela está agora na Janela Global. Rosário, obrigada. Que atmosfera encontraste quando fizeste esta cobertura? O que é que os franceses estão a sentir e como é que estão a reagir neste momento?
Esta foi uma semana muito emotiva para os franceses. A morte de Samuel Paty foi brutal e com um simbolismo forte. Decapitar um professor de uma escola republicana, de uma escola pública, significa para os franceses tentar decapitar a República, tentar impor o terror permanente. E cada uma das pessoas que encontrávamos nas praças e nas ruas cheias de homenagem projetaram-se e projetavam-se neste professor de 47 anos, dizendo: podia ter sido eu. Este crime aconteceu em plena luz do dia, numa rua de uma vila sem historial de criminalidade e no final de uma semana de trabalho. Mas, Márcia, os franceses estão acostumados a este carrossel de emoções. A cada atentado manifestam-se. Há 3 anos e meio estavam a dizer: eu sou Charlie, depois eu sou Bataclan, depois eu sou Xavier Jugelé, o polícia abatido a sangue frio aqui nos Campos Elíseos, ou Arnaud Beltrame, esse militar que trocou com um refém e foi abatido por um terrorista em Carcassonne. E a cada atentado exigem aos políticos não só palavras fortes como as de Macron, que ouvimos, mas também ações. E os políticos prometem nos dias seguintes aos atentados, até mostram ações na rua, mas depois entram todos neste turbilhão do cotidiano para resolver os problemas do imediato e o assunto volta a cair no esquecimento até ao próximo atentado. 80% dos franceses concordam com as medidas do Macron destes últimos dias. O encerramento de uma mesquita, a dissolução de associações salafistas, dezenas de buscas domiciliárias, mas também 60% fazem uma avaliação muito negativa deste mandato do Presidente no que toca ao combate ao radicalismo islâmico. Na verdade, só ao fim de 3 anos e meio de mandato e no início do mês de outubro, 15 dias antes da morte de Samuel Paty, é que Emmanuel Macron lançou as linhas mestras de um projeto de lei para combater o radicalismo islâmico, que vai ser apresentado só em dezembro. Rosário, muito obrigada. Uma notícia absolutamente chocante e um tributo muito grande feito pela França, um tributo histórico. Nesta edição, que vai terminar agora, destaco 2 livros, e são 2 livros dos nossos 2 convidados, um em estúdio e outro fora, do professor Nuno Severiano Teixeira, The Portuguese at War, um livro publicado em inglês, os portugueses em guerra, desde o século XIX até ao presente dia. Do nosso outro convidado, norte-americano Patrick Sigler-Lathrop, um livro também em português e em inglês chamado Rendezvous com a América, que é sobre o sistema eleitoral americano. Quero agradecer ao Nuno Severiano Teixeira. Professor, obrigada por ter vindo a esta janela global. Para a semana, esta emissão vai ser conduzida pelo Vítor Gonçalves. Eu estarei nos Estados Unidos a fazer a cobertura das eleições presidenciais. Muito obrigada pela sua atenção. Boa noite.